Olá, família BBI, olá você inscrito aqui no nosso canal, você que nos assiste pelo YouTube. Meu nome é Anderson Silva, ministro aqui da Igreja Batista Bosta do IP, e esse é mais um vídeo do nosso conteúdo do programa 30 Semanas Online. Semana passada nós começamos na decisão admitir, a primeira decisão, a decisão aí, pontapé, que começa a nossa jornada de recuperação, e nós falamos sobre a primeira coisa que a gente deve fazer, sair da negação. E aí o que a gente faz? A gente nesse estágio diz: eu admito que tenho problemas. Eu digo, eu não sou perfeito, eu tenho problemas. E na semana passada a gente, caminhando dentro dessa perspectiva de que nós admitimos que tínhamos problema, nós identificamos que a primeira coisa que nós deveríamos fazer era admitir que deveríamos restaurar os nossos relacionamentos. E aí a gente pensou em como isso seria bom para nós, como isso seria gratificante e faria bem para a nossa vida emocional. E hoje, ainda dentro dessa perspectiva da decisão admitir, ainda entendendo que temos problema, eu queria ler com você o texto de Provérbios 28, versículo 13, que diz: aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Hoje o nosso desafio é admitir que preciso de um confidente. Preciso ter alguém para caminhar comigo. E no que consiste essa decisão de admitir? Admitir é aceitar alguma coisa como real, como verdadeira. É reconhecer como algo incontestável. Essa é a nossa proposta, A primeira decisão, essa decisão de admitir é a primeira olhada que você dá para dentro de você, Sabe, aquele retrato que você tira de você mesmo, você começa a se olhar em detalhes, E aí você vê que você não é perfeito, que você precisa realmente trilhar um caminho, um processo de recuperação. E admitir é o início desse processo de cura. Negar é continuar a viver a vida escura, a vida sombria que você vivia antes. E que bom que se você está hoje assistindo esse vídeo, você está caminhando com a gente, é o primeiro sinal. Que bom que Deus está começando a iluminar a sua vida, Deus está começando a trazer luz nas suas emoções. E eu queria dizer para você que o caminho da restauração dos seus relacionamentos, ele não pode ser trilhado sozinho. Por isso que Deus escolhe pessoas especiais para ajudar você durante esse processo. A gente costuma dizer, eu disse isso no nosso primeiro vídeo, que um dos objetivos principais do programa 30 Semanas é que você viva bem com você mesmo, que você viva bem com as outras pessoas e que você viva bem com Deus. E como é que você vai conseguir isso? Primeiro, Jesus é a pessoa que vai fazer com que você se reconecte com Deus. Trazendo Jesus para a sua vida, aceitando Jesus, trazendo Ele para as suas emoções, entregando as suas emoções a Ele, você vai naturalmente ser reconectado a Deus, de uma maneira sadia, de uma maneira integral, dentro de um grupo de apoio, dentro de um ambiente seguro, compartilhando as suas dores, vivendo e escutando experiências de pessoas que sofreram como você sofreu. Você naturalmente vai se conectar com as outras pessoas. Você vai começar a ver que não era só você que sofria daquilo, outras pessoas também sofriam. Aquela sensação de abandono naturalmente vai sair de você, e você vai começar naturalmente a se conectar com os outros. E o confidente, o que ele faz? Conecta você com você mesmo. Ele vai te ajudar com algumas ferramentas que existem a fazer com que você olhe para você e que você se encontre dentro realmente de quem você é. As escolhas acerca dessas instâncias, dessas esferas emocionais, são muito importantes, uma vez que muitas dessas pessoas vão caminhar com você durante todo o seu processo de recuperação. Mas é muito importante a gente entender que, embora Deus escolha pessoas, embora Deus coloque pessoas para caminhar conosco, caminhar com você, caminhar comigo, a responsabilidade de recuperação
é individual, é minha, é sua. As decisões precisam ser tomadas por você. Eu preciso tomar essas decisões. Então isso é muito individual, né? E para que isso aconteça, para que você consiga de verdade fazer esse processo de limpeza, você precisa que as suas decisões sejam direcionadas e orientadas por alguém. Durante todo o programa, você vai ser convidado a participar de encontros, né? Hoje a gente está fazendo esses encontros aqui online, mas daqui a poucas semanas nós teremos encontros de novo, presenciais aqui. Você vai ser ministrado com louvores, você vai ter palestra, você vai ter tempo de partilha, né? Onde você vai poder dividir com outras pessoas aquilo que tem te feito sofrer. Mas vai chegar um momento em que você vai precisar de alguém para caminhar individualmente com você, né? E aí eu queria te dar algumas razões para que você tenha um confidente. Primeira razão é que ter um confidente é bíblico. A Bíblia fala que em Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. A segunda razão para você ter um confidente, porque ele vai ser fundamental no seu processo de tomada de decisões. Depois que você começar a escrever, você vai entender que em algumas coisas você teve responsabilidade e outras não. O que fazer, né? O confidente vai te ajudar nisso. Terceiro, o confidente vai orar por você e vai te apoiar espiritualmente. Você vai ter uma ajuda em oração, ele vai estar sempre intercedendo por você. Quarto, o confidente vai te direcionar e ajudar você na escrita das suas memórias. E isso é fundamental dentro do processo. Quinto, é muito positivo ter alguém de confiança para poder ouvir aquilo que você vai escrever e guardar sigilo sobre aquilo. Vou dar um testemunho para vocês. Eu consegui contar coisas, escrever coisas na minha escrita de memórias que estavam guardadas no meu coração desde a minha infância. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Eu nunca tinha conseguido falar com ninguém. Eu consegui colocar num papel e consegui ter uma pessoa de confiança para ouvir aquilo. Como foi libertador, como aquilo limpou a minha vida. E por último, a ausência de um confidente pode dificultar o processo de cura. A palavra de Deus diz em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E quais as possíveis consequências de não ter um confidente? Primeiro, você vai ter muita dificuldade na sua escrita de memórias. Segundo, você vai estar suscetível a não endereçar pontos importantes na tua trajetória. O que é endereçar? Você não vai conseguir identificar quem teve que responsabilidade naquilo, né? Como é que aquilo foi acontecer. Terceiro, você não vai ter ninguém competente para ouvir as suas memórias. Quarto, você vai interromper o seu processo de autoconhecimento. Vai chegar um tempo que você não vai mais conseguir trilhar o caminho de saber quem você é de verdade, um filho amado de Deus. E quinto e último, você vai ter naturalmente um resultado bem abaixo daquilo que o programa pode dar para você. A maior dificuldade no caminho de restauração é, sem dúvida, falar de nós mesmos. Por quê? É muito fácil falar dos outros. É muito fácil. É muito fácil falar sobre o problema das outras pessoas. Agora, falar de nós, falar daquilo que nos faz sofrer, falar daquilo que nos incomoda, é muito difícil e doloroso. Por isso que a gente costuma dizer que o programa de 30 semanas é só para corajosos. Eu queria te convidar agora a dar um pause aí no vídeo e pegar aí um papel e uma caneta para a gente poder estar fazendo alguns pontos de reflexão. Queria que você escrevesse aí. Primeiro ponto de reflexão: você entendeu que você não consegue caminhar sozinho e se compromete a buscar em Deus direção para escolher uma pessoa para andar com você? Sim ou não? Se sim, eu queria te dar alguns passos para você escolher o seu confidente. Primeiro passo é: esteja atento àquilo que acontece ao seu redor. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho,
porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. E ainda, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Esse texto é muito legal, eu entendi ele muito bem, porque certa vez eu estava trabalhando num lugar no meio da Serra de Petrópolis, e era escuro, e eu tive que ir a um determinado lugar que era muito escuro, no meio do mato, e eu fui sozinho, né? E na volta eu lembro que eu torci o pé. E pensa num lugar escuro onde a impressão que você tem de olho aberto ou olho fechado é a mesma coisa. Era mais ou menos nesse lugar que eu estava. E eu torci o meu pé e caí no chão. Nesse momento o Espírito Santo me trouxe a compreensão desse texto. E eu fiquei pensando, por que é que eu não trouxe alguém comigo? Por que é que eu não chamei alguém para vir comigo aqui agora? E se eu não conseguir me levantar? Se eu não conseguir caminhar até de volta, o que vai ser da minha vida? O que o texto de Eclesiastes está querendo dizer para nós, que no nosso caminho de recuperação, nós vamos sofrer em alguns momentos alguns percalços, obstáculos que, se não tiver ninguém que nos coloque de pé, de verdade nós vamos sentir vontade de parar. Por isso que é importante a gente estar atento ao nosso redor. O confidente é alguém que você vai escolher e vai ter do teu lado para te ajudar a tomar decisão. Tomar decisões importantíssimas no seu processo de recuperação, no momento de leitura, né, das suas memórias. Segundo passo para você escolher bem aí o seu confidente: esteja atento aos apontamentos de Deus. Isaías 30, 21 diz: quer você se volte para a direita, quer que você volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. E aí eu vou dizer para você: ouça os apontamentos de Deus. Ah, Anderson, como é que eu faço isso? Como é que eu entendo que é Deus falando comigo? Quer ver? Vou falar para você sobre a minha experiência, né? É a primeira vez que eu fui escrever as minhas memórias, foi assim, desafiador, porque estávamos num grupo muito reduzido na nossa igreja e fomos fazer o retiro de rendição numa outra igreja. Então eu tive que passar por esse momento de escrito de memórias com uma pessoa que eu nunca tinha tido contato, e eu fiquei apavorado com aquilo, sabe? Aquilo me apavorou. Mas existe uma proteção tão grande do Espírito Santo no programa, queridos, que a pessoa que eu escolhi para ser meu confidente, mesmo sem conhecer, incrivelmente, a pessoa tinha história de vida exatamente igual a minha. Era pai de 2 filhas, tinha ministério de música na igreja, tinha passado por problemas conjugais. Irmãos, como foi assim, como foi confirmador aquilo que Deus, o ambiente que Deus tinha preparado para nós. Então fique atento a esses sinais, sabe? Pessoas que têm histórias semelhantes de vida a que você tem, pessoas que são empáticas à dor que você sente. Esses são sinais, apontamentos que Deus vai te dando para que você consiga escolher aquela pessoa, sabe? E entenda uma coisa: não tenha medo de convidar a pessoa, né? Se Deus está colocando isso no seu coração, vá até a pessoa e convide a pessoa para caminhar com você. Eu tenho certeza que ela vai aceitar o seu convite, tá bom? E quais os passos que vão direcionar você na sua escolha? Eu vou te dar algumas orientações assim, bem básicas com relação a isso. A primeira é: ore e busque orientação de Deus. A segunda: esteja atento às orientações que vão ser dadas durante os encontros, durante as ministrações. A gente sempre vai estar orientando sobre isso. Terceiro, o confidente pode ser o seu grupo o líder do seu grupo de apoio, né? Ou pode ser um voluntário que está servindo aqui na nossa equipe, ou alguém da sua confiança que já tenha concluído um ciclo completo do programa 30 semanas. Quarto, o confidente deve ser alguém do mesmo gênero, ou seja, homem só se confidencia com homem, mulher só se confidencia com mulher. Isso assim, inegociável, não tem exceção. Quinto, o confidente deve ter feito
o curso de confidente com a equipe de liderança. Todas as pessoas que trabalham com a gente, elas estão fazem o curso de confidente, então elas têm um embasamento para poder cuidar de você, tá bom? Sexto, você pode ou não se identificar com a história de vida dessa pessoa. Sétimo, você precisa entender que o confidente não é único e não será sempre para a vida toda. Em algum momento você pode trocar de confidente, né? E oitavo e último, seja direto com a pessoa. Escolheu a pessoa, chega para ela e diz: você pode ser meu confidente? O máximo que vai acontecer é ela dizer assim: não posso. E aí vai te explicar. Aqui a gente tem a orientação de que a mesma pessoa não seja confidente de mais de 3 pessoas. Por quê? Porque não vai ter tempo, né, de qualidade para investir na vida da pessoa. Então pode ser que ela diga não em razão do tempo. E aí algumas orientações básicas também. Você deve se certificar que o seu confidente, primeiro, fez todo o ciclo do programa e está vivendo as 8 decisões, né? Não adianta estar aqui e você entende que a pessoa é difícil de confessar, ou a pessoa é difícil de fazer reparações, ou ela não consegue confiar em outras pessoas. Então assim, é importante que tenha feito todo o ciclo e viva de verdade as 8 decisões. É um outro ponto importante, que essa pessoa viva de acordo com as suas, com aquilo que ela fala, né? A pessoa tem que ter um testemunho pessoal que qualifique ela a ser o seu confidente, ter um bom relacionamento com Jesus, né? Anderson, como é que eu vou saber que a pessoa tem um bom relacionamento com Jesus, né? As atitudes vão dizer. Jesus é tão forte na nossa vida que é impossível pessoas que se relacionem bem com Jesus não transmitam isso de uma maneira muito natural. Então preste atenção. Uma outra coisa, veja se a pessoa expressa um desejo natural de ajudar você, se ela tem um desejo natural de ajudar pessoas, se ela tem um desejo natural de caminhar com pessoas no processo de restauração. Uma outra coisa, se essa pessoa demonstra sensibilidade, compaixão, se ela é uma pessoa cuidadosa, se ela profere palavras de esperança, né? E não tem pena de você, porque tudo que a gente não tem aqui é pena. A gente não olha para você como um coitado, a gente olha para você como você é, um filho amado de Deus, uma pessoa que tem muito valor. Que seja um bom ouvinte, que seja forte o suficiente para confrontar você quando você estiver procrastinando ou você estiver em negação, sabe? O confidente, ele tem que ser capaz de olhar para você e te ouvir e falar: cara, isso que você está fazendo é negação, olha, você está procrastinando, não vai resolver desse jeito. Precisa ser forte para isso. Tem que ser uma pessoa que te ofereça sugestões, não que te dê ordens, né? Que saiba compartilhar as suas próprias lutas. Não é um super-homem. Você vai entender, caminhando com essa pessoa, que ela também tem problemas, que ela também tem lutas, né? E vocês vão mutuamente se ajudar no processo. E aí eu queria te explicar um pouco sobre o que é o papel do confidente, o que é que o confidente faz, o que é que ele faz e o que ele não faz. O confidente ora com você, né? Ele ora com você. Ele vai ter momentos de oração. No tempo que vocês vão ter juntos, vocês vão tirar um tempo para estarem orando. Ele vai orientar você no desenvolvimento da sua escrita de memórias. E nesse processo ele vai ser apenas, depois que isso tudo acabar, ele vai ser apenas ouvinte na sua escrita de memórias. Ele vai apontar, quando necessário, uma direção e vai oferecer para você um ponto de vista objetivo. Não vai te dar conselho, ele não vai dizer para você o que fazer, ele vai apontar caminho e vai dizer: ó, isso está te bloqueando, isso está te impedindo. Ele vai auxiliar você no processo de restauração dos seus relacionamentos,
mas ele não vai tentar consertar, ele vai apenas te orientar. Ele não vai fazer trabalho nenhum por você, e ele vai poder ser substituído no meio do caminho, no meio do processo, né? E para isso eu quero te dizer, escolha alguém que te transmita confiança. Jó 7:11 diz: por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, e na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Tem que ser alguém que você confie, tem que ser alguém de verdade que transmita confiança para você. Anderson, eu vou conseguir confiar em alguém de uma hora para outra? É claro que não. Por isso que eu te convido a começar isso agora, para que você vá desenvolvendo, né, confiança já com alguém, com algumas pessoas. E naturalmente isso vai acontecer. E para isso acontecer, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, esteja pronto. As suas memórias é uma ferramenta poderosa no seu processo de cura. Esteja pronto a se abrir, esteja pronto a escrever, esteja pronto a admitir que você precisa colocar para fora, você precisa trazer luz àquilo. Eu dei o exemplo agora há pouco de quando eu caí, né? E a impressão que eu estava de tão escuro é que eu tinha fechado os olhos. Uma coisa interessante que a gente pode observar nesses momentos é que a menor quantidade de luz, quanto mais densas as escuridões forem, quanto mais denso for as trevas, a menor quantidade de luz faz a maior diferença. Então, sabe, aquelas coisas escuras, comece a colocar luz, comece a colocar, ainda que seja pequeno, você vai, não faz a menor diferença, esteja pronto a colocar luz, esteja pronto a levar luz, ainda que seja pouquinho, você vai ver que isso vai fazer a menor diferença. E segundo, vença a vergonha. Eu sei que tem coisas que é muito difícil de falar, é difícil você confessar um abuso sexual na infância, é difícil você confessar um aborto, é difícil você confessar pecados que para você são imperdoáveis, mas vença a vergonha, vença essa culpa e comece a aliviar essa bagagem. Você vai ver que isso vai fazer total diferença na sua vida. E o convite nesse momento é para abrir o seu coração. Abra o seu coração. O propósito da culpa é exatamente te prender no passado. Você preso no passado, você fica impossibilitado de enxergar que agora, no presente, Deus está te dando a oportunidade de você construir um futuro. Então, vença o medo, tenha coragem, seja honesto com você mesmo, sabe? Seja honesto. Não culpe as pessoas por aquilo que você tem culpa, e também não se culpe por aquilo que você não tem culpa. Olhe as coisas, seja honesto, não entre num caminho de autocomiseração, sabe? De autopiedade, sabe? Isso não resolve. E por último, faça um planejamento, sabe? Coloque no papel, faça um plano. Eu quero em tanto tempo restaurar o meu relacionamento com o meu pai. Eu quero em tanto tempo, em 2 meses eu quero estar de novo falando bem com a minha mãe, estar de novo conectado com aquele amigo que eu deixei de falar. Faça um planejamento, coloque metas. E eu queria te fazer o último ponto de reflexão. Você deseja de verdade ter um confidente? Eu queria concluir lendo um texto com você de Salmo 27, versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Assim como é necessário ter um grupo de apoio para partilhar as nossas emoções e as nossas experiências, é necessário ter um confidente para partilhar a nossa história de vida. Não tenha medo. Quando você caminha sozinho, você pode até ir mais rápido, mas quando você caminha com alguém, com certeza você chega muito mais longe. Eu queria te agradecer por esse tempo que nós passamos juntos. Queria dizer que você é um filho amado de Deus e convidar você para estar conosco na próxima semana. Deus te abençoe.